Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, bom dia. É Bruno Black. Nós vamos hoje celebrar a liturgia nessa 18ª semana do Tempo Comum, nesta quinta-feira. Evangelho de Mateus 16, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar nossa meditação de hoje no sentido reverso, né? De trás para frente. Fundamental essa parte cirúrgica de Jesus. Quando ele vai no centro, vira para Pedro e fala: Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E aí existe uma separação enorme entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. A nossa justiça é imperfeita. A nossa natureza é imperfeita. Para mim, para você, para um cientista, 1 mais 1 é 2. Para Deus, não. No início dessa semana, nós escutamos que 5.000 pessoas estavam com fome. Olha que a matemática não fecha. 5.000 estavam com fome. E falaram: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. Não só deu, como sobraram 12 cestos, lembra? Então, os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. Deus não pensa como a gente, e a gente precisa aprender a pensar as coisas de Deus. Não ficar matutando, ruminando somente pensamentos humanos, raciocínios lógicos do que a gente quer, como a gente quer, mas aquilo que Deus tem para nós. E, se possível, fazer essa alteração nos nossos diálogos com Deus.
Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. Deus, eu gostaria. Não. Que tal o contrário? Senhor, o que tu tens para mim? O que o Senhor tem para mim hoje? É diferente. A dinâmica se torna diferente, uma cortina se abre. Como aconteceu com São Pedro no início do Evangelho, né? Que Deus disse: Feliz és tu, Simão, porque não foi homem que te disse isso, mas o meu Pai te revelou. Houve uma revelação de Deus para Simão Pedro. Deus quer fazer revelações na minha vida, Deus quer fazer revelações na sua vida e ainda falar: Feliz és tu, Black, feliz és tu, fulano de tal, fulano, fulana. Aí você vai e insere aí o seu nome. Feliz és tu, porque foi o meu Pai que te revelou isso. Aquilo que Deus tem para você, foi Ele que te revelou. Que possamos ter essa confiança. E para encerrar hoje, mais uma vez, meditando e orando, se possível, com amor no coração, com Santo Agostinho. Milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Amados e amadas, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que o Senhor nos abençoe pela intercessão de Santo Agostinho, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.